Oi, gente. Hoje é dia 21 de julho, sexta-feira. O evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Diz assim: Jesus estava atravessando plantações de trigo em um dia de sábado, quando seus discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar espigas e a comer. Vendo isso, fariseus disseram: Olha, teus discípulos estão fazendo o que é proibido fazer no sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Entraram na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, que nem ele podia comer e nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes transgridem a lei do sábado no templo, sem cometerem falta? Pois eu vos digo, aqui está alguém que é maior do que o próprio templo. Mas se soubesseis o que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício, não condenaríeis inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, primeira coisa, os apóstolos estavam com fome, estavam caminhando e pegaram umas espigas à beira do caminho. Então, isso era permitido na velha Israel. Os próprios plantadores, os próprios lavradores, quando plantavam, seja lá o que for, na hora de colher, à margem da estrada, eles deixavam uma faixa, sobrando alimento ali, sobrando o cereal, que era exatamente para os viajantes, os transeuntes, os pobres, aqueles que estivessem passando e tivessem necessidade. Então já era uma coisa combinada. Então, naturalmente, Jesus e os seus discípulos passando, os discípulos estavam com fome, apanharam aquelas espigas e, naturalmente, não iam comer a espiga crua. Naturalmente, iam debulhar aquelas espigas que já estavam até secas, que estavam à beira do caminho, né? Plantadas ainda no pé. Mas iam debulhar aquilo, torrar, moer, peneirar, fazer então a farinha e assarem seus pães. Quer dizer, era o trabalho que acontecia no tempo de um dia. Então, pela tardinha, eles teriam como comer alguma coisa. E os fariseus viram aquilo, era dia de sábado, criticaram, como sempre criticaram. Aí então Jesus, em vez de explicar que eles estavam com fome, Jesus disse: uma vez Davi comeu os pães do próprio templo, que era proibido, mas ele estava em necessidade, com fome. E daí pegou o outro lado do sábado e disse: os sacerdotes trabalham no sábado fazendo as ofertas e não é pecado. E aí olhou e disse: se vocês soubessem quem é que está falando com vocês, vocês não iriam dizer nada, porque aqui está alguém que é maior do que o próprio templo. Falava dele. E aí arrematou dizendo: se vocês soubessem como é importante a misericórdia, a compreensão, a caridade, do que o sacrifício. Então aqui tem um monte de coisa para a gente partilhar. Coisas concretas para a nossa vida. Quer dizer, nós deixarmos na nossa provisão aquilo que é para partilharmos com os que são pobres, os que não têm nada.
nós podemos meditar as exceções, as urgências, como aconteceu com Davi no templo, fugindo de Saul, e ele e os seus companheiros tiveram fome, e os sacerdotes deram para eles os pães que eram consagrados no altar somente para os sacerdotes. Ou mesmo o trabalho que os sacerdotes fazem ou faziam no dia do Senhor, e que hoje nós não podemos trabalhar domingo, e vocês vejam, nós celebramos 4, 5 missas. É um trabalho e não é um trabalho. É um trabalho porque a gente despende energia. E como, viu? Você pensar, você preparar, você falar com todo cuidado para ser fiel a Deus e não machucar as pessoas, não ferir os princípios. E hoje em dia, então, o politicamente correto, nossa, complicado, cansa. E também, não sendo trabalho, mas despendendo energia, não deixa de ser uma atividade. Mas é uma atividade que vai exatamente de encontro à necessidade, à obrigação que os outros, que os fiéis têm para com Deus. E nós somos esses escolhidos para representar, para fazer esse serviço. Então tudo isso aí contemporiza. E depois essa, da misericórdia. Fazer sacrifício com o coração vazio é hipocrisia. E a gente fazer um trabalho com o coração cheio de amor, de carinho, a gente é que sai ganhando. Vocês não imaginam como a gente que fez ganha de satisfação de ter podido servir aqueles que precisam e aqueles que confiam e esperam em nós. Então tudo isso mostra o poder que Jesus tem sobre tudo. E ele próprio disse um dia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Dá para pensar, não dá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair